Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Marcas Inesquecíveis. E hoje nós vamos falar com a hairstylist e empresária Silvia Menezes. Ela que tem 3 décadas de atuação no mercado de beleza, vem se consolidando como um nome referência no estado do Piauí. Bem-vindos a mais um podcast do Marcas Inesquecíveis. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Silvia Menezes, esse ícone do segmento de beleza que já tem 3 décadas aqui atuando no mercado de Teresina e que vai contar pra gente todos os segredos e como ela começou. Muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, é sempre um grande prazer estar aqui e dividir a minha história, a nossa trajetória com vocês. Pronto, e é isso que a gente quer saber. Esse programa é um programa que é muito contemplado por empreendedores, para quem já empreende, mas que também quem está começando sua carreira, começando a empreender no mercado. E o teu segmento é um segmento que é muito curioso para muita gente. Tem muita gente no mercado de trabalho da beleza, né? Bem e aí colocado. Eu queria entender um pouquinho como é que funciona, como foi que iniciou tudo isso, quando foi que você entendeu que seria um filão para a sua vida, uma forma de empreender aqui em Teresina. Bem colocado essa questão, assim, que tem muita gente curiosa, tem muita gente que quer empreender nessa área da beleza, mas também é uma área que requer muito sacrifício por conta que você tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, você precisa realmente ter amor, dedicação e precisa realmente querer estar nesse meio para a gente sempre estar se atualizando e tudo. E como eu comecei muito jovem, aos 16 anos, seguindo os passos da minha mãe, que era manicure, e para mim foi uma época bem complicada, porque eu era muito novinha, não sabia exatamente o que queria fazer da vida, mas eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu segui os passos da minha mãe, que para criar os 5 filhos, ela trabalhava em casa fazendo as unhas da vizinhança. Então, eu me inspirei nela e comecei a trabalhar pelo bairro com esse serviço de manicure. Saía com uma caixinha de sapato, peguei uma caixinha de sapato, coloquei alguns itens dentro, porque eu cismei que eu queria ser manicure. Quantos anos Igual você tinha, minha mãe, 16 anos. E eu havia tentado ser faxineira, tentado até fazer carvão, vender fruta, tudo que você pode imaginar de um adolescente, uma pessoa jovem, e que naquela época eram as profissões normais, que era costureira, era faxineira, era verdureiro, era sapateiro, essas coisas assim que hoje em dia são até raros de se encontrar. E aí eu comecei seguindo esse ofício com o incentivo inicial financeiro da minha mãe, que apesar de ter pouco, mas ela me emprestou, foi o meu primeiro financiamento. Ela emprestou como se fosse hoje R$200. Aí eu comprei alicate, tesoura, alguns esmaltes e saí pela vizinhança oferecendo. Como tinha uma frutaria na minha casa, as pessoas iam fazer as compras e eu oferecia meus serviços e todo mundo sabia que eu estava iniciando. E o fato de todo mundo saber, muita gente foi muito solidário, muita gente me ajudou. Então, me emprestava materiais, me dava materiais, me ensinava, me dava dicas. E eu tenho clientes que, desde aquela época, eu tinha 16 anos de idade, até hoje são minhas clientes. É mesmo, Silvia? Isso foi aqui em Teresina? Aqui em Teresina. Eu tinha chegado aqui em Teresina fazia pouco tempo. Eu morava no Maranhão, passei a minha infância no Maranhão, uma infância maravilhosa. Porque sabe aquela infância que você sobe em árvore, brinca de pega-pega, fica até altas horas brincando de salva-latinha e tal? Eu fui muito feliz na minha infância no interior do Maranhão. Ai, legal. Aqui em Teresina você morou em que região, que bairro? Meu pai, ele era taxista. E então a gente morou no Parque Piauí, Promorá, Cabral, moramos também no bairro de Fátima. Então nós tivemos assim, rodamos bastante por Teresina. Sim, iniciou com 16 anos, já moravam no Cabral, ali próximo ao Rio Poti. Legal. Até hoje minha mãe e meus pais têm casa lá. E aí fazia esse trabalho de sair de casa na frutaria da sua mãe ou então na região Quando eu comecei, eu estava trabalhando na frutaria e oferecia meus serviços, depois fui pegando uma clientela boa e me ausentando cada vez mais desse trabalho da frutaria.
ganhando minha autonomia. Então, quando eu estava, em certo momento, as pessoas estavam ouvindo muito falar de mim, estavam gostando do meu trabalho, e uma pessoa me chamou para ser recepcionista. Então, eu fui aos 17 anos já trabalhar como recepcionista. Passei ainda 2 anos, mas eu vi que ali não era minha praia, porque a gente precisa se entender, se conhecer. Quando você sabe o que você gosta, o que você realmente sabe fazer de melhor, você com certeza vai ter sucesso de alguma forma naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu trabalhava como recepcionista, mas para mim aquilo era um tédio. Era tão chato eu ter que ficar atrás de um balcão, sentado ou em pé, não importa, mas eu ficava só atendendo telefone e fazendo nota e tal. E o que é que eu gosto? De lidar diretamente com o público. O meu forte é esse, então eu gosto de estar movimentando, eu danço, quando eu estou fazendo os meus atendimentos, eu danço, eu canto, eu converso, eu conto piada, eu faço de tudo, porque eu gosto disso, dessa liberdade que essa profissão me traz. Então, me identifiquei, depois que eu fui trabalhar nesse salão, eu me identifiquei e vi que a minha clientela em casa estava crescendo mais e estava me chamando, me puxando para que eu colocasse o meu espaço. Aí eu saí do local que eu estava trabalhando, montei o meu primeiro salão, novamente o meu segundo financiamento foi através da Dona Jesus, Dona Jesus Bank. Aí ela me emprestou esse dinheiro, montei meu salãozinho novamente. Isso já há quantos 19 anos. Até que foi rápido. Foi rapidinho. Nesse decorrer de 17 para 19, eu fiz o curso do Senac, fiz curso de depilação, aí fui me aperfeiçoando em outros serviços, já com o objetivo de montar o meu próprio negócio. E com isso, aos 19 anos, eu montei um salãozinho com a ajuda do namorado, com a ajuda do meu irmão, com a ajuda da minha mãe, família, toda aquela rede de apoio. Aí montei esse salão e fui trabalhar. Com 2 anos que eu tinha montado esse salão, o salão já não cabia mais ninguém. Dias de sábado, sexta e sábado, tinha gente sentando do lado de fora para me esperar, tinha uma arvorezinha na frente, para me esperar lá fora, porque dentro não cabia mais. O ar-condicionado já não dava mais conta, as cadeiras não tinham mais espaço. Aí foi aquele momento ali que também coincidiu com uma época que eu estava me preparando para casar, aí eu combinei com meu marido, aí a gente alugou uma casa maior e levou o salão e fomos morar lá nessa casa. Então, juntou o útil ao agradável, o trabalho que estava necessitando de um espaço maior, com o casamento que a gente precisava do nosso espaço. Então, a gente já foi naquela região do Noivo já ali? Isso, exatamente. Aí eu já fui ali para aquele bairro que fica bem próximo já do shopping. E aquele bairro ali, ele é muito gostoso de morar, um bairro muito tranquilo, que me acolheu muito bem. Então, eu fiquei ainda no mesmo endereço durante 10 anos, meu marido me apoiando como o gestor, como o administrador da empresa e eu trabalhando no operacional, que é o que eu gosto de fazer. Era uma dupla perfeita. Na época, muitos outros profissionais da área tentaram fazer essa junção de casal, trabalhar junto. Alguns deram certo, outros não, mas a gente deu super certo. Funcionou tão bem que quando chegou a um certo momento, de 10 anos nesse mesmo endereço, não cabia mais os nossos sonhos dentro daquela casa. Então, eu precisava sair de dentro daquela casa, eu precisava reformar. Eu tinha um público muito voltado para penteados de formatura, de noiva, e eu precisava de um espaço específico para noiva, precisava de espaço para atender o público que já estava querendo mais serviços, e sempre eu tive essa visão de estar correndo atrás, Renata, de coisas fora. Então, eu já viajei muito, porque eu gosto de buscar a informação direto na fonte. Conhecimento. Então, eu conheci as melhores escolas do mundo, que a gente chama de academia. Então, conheci Tony Guy em Londres, conheci Longueiras na Argentina, conheci, se eu não me engano, foi Pivot Point no Chile, aí eu fui para a Alemanha, fui para a Itália, fui para Paris. Todos esses lugares foi especificamente para estudar. Claro que a gente passeia um pouco, conhece a arquitetura, os pontos turísticos, tudo mais, mas pelo menos, eu sempre fui muito focada. Quando eu vou para um local a trabalho, eu quero estar descansada no dia seguinte para ver realmente todo o conteúdo que eu fui buscar. E quando
trazia, já era esperado por toda a minha clientela que eu ia chegar com novidade. E eu trazia aquele conceito daquelas escolas. Por exemplo, a Vidal Sassoon. Vidal Sassoon, ela é visionária, foi eles que lançaram o corte Chanel. E o corte Chanel, ele vem só se remodelando, é um corte assim que é atemporal. Só se remodelando. Agora ele está como long bob. Daqui a um tempo eu não sei como vai estar, mas hoje ele é assim. Então o Vidal Sassoon, ele tem aquelas linhas bem desenhadas, bem alinhadas. Tem também o Tony Guy. Tony Guy eles fazem do cabelo como se ele fosse um acessório. O acessório mais importante que você tem, por exemplo, que você gosta de usar hoje é um chapéu. Aí eles fazem um chapéu, formato de um chapéu na cabeça, no cabelo. Você gosta de fazer, por exemplo, aqueles penteados exuberantes da época de Luís XV. Aquilo ali é uma inspiração que eles levam até hoje, de que o cabelo é um acessório. Importantíssimo. Então, esse conceito que é levado, trago dessas escolas, na época, chamou muita atenção e fez com que a minha empresa crescesse muito. Que, graças a Deus, e também pela essa garra que eu tenho, essa vontade de crescer, essa vontade de estar sendo sempre diferente, evoluindo, fez com que eu participasse de vários concursos. Em 3 concursos eu ganhei, concursos nacionais. Eu participei do Trend Vision. O Trend Vision, que era um concurso que ele selecionava 30 melhores profissionais para a primeira etapa. Depois a segunda etapa, que era em São Paulo. Eu passei na primeira etapa, que era criar um visual, criar uma aparência, um visual, uma pessoa com um estilo que era determinado por eles. Eu escolhi o underground. Aí, o que a gente tinha que fazer? O cabelo, figurino, e apresentar. Aí eu tinha a primeira versão, que era foto, vídeo, que eu fiz, meu marido, a gente fez, aí a gente passou na primeira etapa. Eram somente 30 profissionais do Brasil todo para essa primeira etapa. Bem concorrido. E ele foi concorrido mais de 5.000 cabeleireiros. E só passavam 30 para a primeira etapa. Aí, a partir dali, a gente ia para uma cidade específica, que todo ano é uma específica. E aí, a partir dali, a gente ia para a segunda etapa. E a última etapa era na Europa. Então, quem ganhasse, a primeira ia para uma cidade, primeiro regional, depois nacional e depois mundial. Aí eu passei da primeira etapa, fui para a segunda, do Trend Vision, mas na segunda etapa, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, né, nesse concurso, eu estava grávida de 5 meses. Mulher. Aí eu ainda fui, participei, mas uma colega com o mesmo estilo foi quem venceu. E aí todo mundo disse: Silvia, tu só não passou por conta que você está grávida. Na penúltima etapa, tu não poderia participar. Não poderia viajar. Não poderia, né? já ia estar com a barriga muito grande, muito perigoso. E aí, Trend Vision foi um dos concursos que eu venci até essa etapa. E eu tive também 2 criações que eu fiz, que era de alisamento. Esses alisamentos japoneses que eram feitos antigamente com um produto que era importado e tal, eu criei com uma marca específica que tem aqui no Brasil, o passo a passo desse alisamento, e a gente tinha que fazer o passo a passo, tinha que mandar fotos, criar modelo e apresentar pessoalmente depois que passasse da primeira etapa. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Foi muito boa essa viagem, porque no Rio de Janeiro eu conheci a fábrica da vela. E na fábrica da vela me mostrou, abriu assim um mundo. Inclusive, no primeiro concurso foi também da vela. Aí eu ganhei uma passagem para a Alemanha. Fui também conhecer os laboratórios da Alemanha, que faz a tinta, que faz o alisamento, como que acontece, o que é o que, quem é quem. Então, eu consegui decifrar muita coisa dessa parte química depois dessas viagens, que me abriu os olhos. E nesses concursos, o que ganhava eram as viagens. E aí eu fiz participei deles, ganhei, viajei, conheci. O maior prêmio foi o conhecimento, com certeza. E é isso, uma das coisas que eu sempre aconselho quem está entrando é ter garra,
fazer o que ama e sempre procurar estudar, procurar se aperfeiçoar, não parar, não se acomodar, porque isso faz com que a empresa e você se sinta viva. Cresça muito, né? Cresça, se sinta viva. E esses viva. cursos, com certeza, foram divisor de águas para a tua técnica, para o teu trabalho, né? Porque quando eu chegava, sempre que eu ia viajar para algum desses lugares, eu via a arquitetura, eu via o que era moda no local. O que mais me chamou a atenção foi quando eu fui para Londres. Não foi nem quando eu fui a Paris, nem quando eu fui a Portugal, nem quando eu fui à Alemanha. Foi quando eu fui a Londres. Porque em Londres eu vi o estilo da roupa das jovens, o estilo das senhoras. Não é tão tradicional como se imagina, porque eu vi pelo ângulo do que é moda, do que eles gostam da moda. Sim. Tem o tradicional, ok, mas lá a moda você usa o cabelo da moda, depende da estação, não é só do gosto. Todo mundo usa a estação para fazer seus cabelos. Então, sempre que eu trazia alguma novidade, que eu trazia aquele cabelo, aquela ideia, aquele conceito, a clientela sempre estava me esperando e com aquela ânsia de saber o que é que eu tinha trago de novo. De novidade, isso foi, né? Isso foi realmente o boom da minha profissão. E fazia com que a clientela aumentasse e colocasse o meu salão como realmente um salão que tinha tecnologia, que tinha muita novidade. Virou uma referência. Referência, né? De beleza realmente, de que tem os melhores serviços. Engraçado que cabelo, essa coisa se aproxima cada vez mais da moda, né? Das tendências, né? Você é um segmento que está realmente todo o tempo precisando de uma renovação, de uma reciclagem, de um estudo. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o visagismo nessa tua construção. Quando você recebe uma cliente, que você vê o perfil, o tom de cabelo, tudo isso é feito como uma construção na tua cabeça, não é isso? É verdade. Esse mundo da beleza é muito eclético. Existem formatos, cores para todos os gostos, mas a gente precisa, no visagismo, trabalhar certinho o que você vai, qual é a composição do visual que você quer mostrar para o mundo. Então, quando a gente faz o visagismo para uma cliente, uma paciente, que no caso, como eu sou biomédica também, especializada em estética, então a gente, quando olha para o rosto de uma cliente, a gente faz o visagismo também, porque você tem que ver qual é o formato melhor de boca, queixo, se o malá está na altura, no tamanho bom para valorizar seu rosto, se aquela expressão de levantar a sobrancelha vai valorizar o teu rosto, se vai te deixar com cara de má. No caso do cabelo, o visagismo conta muito, porque ele mostra a tua personalidade, ele mostra o que você quer mostrar através do teu cabelo para o mundo. Porque quando você imagina, assim, que uma pessoa que trabalha num escritório como advogado, ou então uma médica num consultório, você imagina que são profissões sólidas, profissões sérias, profissões que você tem que passar segurança para o seu paciente, para o seu cliente. Se você, de repente, está lá com o cabelo de um lado de um tamanho, do outro lado de outro comprimento, aquilo ali já é uma linha diagonal que pode causar um desconforto visual para quem está te olhando. Aquilo ali já pode te tirar a confiança do profissional. Então, isso a gente precisa entender. Linhas horizontais passam confiança, passam segurança, e esse tipo de coisa que é esperado daquela profissão. Quando você tem uma profissão que precisa realmente mostrar que você é antenada, é para frente, é arrojada, aí criativa, aí vai linhas diagonais, cabelos coloridos, cores fortes, cores que mostram a tua personalidade de criadora de imagem e tal. Então, isso tudo é colocado dentro do visagismo. Hoje, eu trabalho com visagismo indiretamente. Por quê? Indiretamente. Porque esse trabalho de visagismo é um conhecimento que eu tenho, que eu uso no dia a dia, mas eu não cobro por ele. Quando uma paciente ou uma cliente senta na minha cadeira, eu já faço aquele estudo e analiso e oriento, mas eu não digo assim, olha, você vai pagar pela consulta. Entendi.
Eu faço. Já faz parte do faz processo. Faz parte do processo do Silvia's Hair a gente trabalhar usando isso sem causar aquele desconforto, dizer assim, ó, primeiro você paga a consulta para depois executar. E é importantíssimo, Silvia, que essa informação, que a pessoa saiba, porque essa questão do posicionamento da empresária, da cliente, da tua paciente, como você falou, de acordo com sua profissão, o que ela quer passar para o cliente, é muito importante para a gente que trabalha e que quer passar essa imagem, essa credibilidade, né? E já é um diferencial super que você dá para tuas clientes, que deve ser dito, elas precisam saber Verdade. que aquele olhar, que aquele seu olhar está levando em consideração todas essas técnicas. Todas as características. Toda a diferença, né? Verdade. É muito interessante isso, porque às vezes assim, a pessoa pensa que é só um corte simples. Às vezes até a pessoa diz assim, quanto é que é o seu? É tanto. Aí, e com fulano? É tanto. Aí eles vão comparar o preço. Só que não é dessa forma, porque quando você, que é o meu caso, que eu já estudei muito, tenho uma bagagem enorme aí, eu cobro pelo meu corte, eu não estou cobrando, não estou fazendo só um simples corte, estou fazendo todo aquele estudo e que tem todo um valor dentro desse serviço. Com certeza, e isso precisa ser dito mesmo, as pessoas precisam saber o que você está recebendo. Sim. Porque faz muita diferença e o resultado é positivo para todo mundo. Verdade. Silvia, agora eu quero fazer uma pergunta bem pontual em relação ao nosso prêmio, porque eu imagino, o segmento de salão de beleza é um segmento muito pulverizado. Se a gente for imaginar que no seu bairro, talvez no seu quarteirão, possa ter mais de um salão de beleza, você imagina o quão competitivo fica uma marca de salão de beleza conseguir emergir e ser a mais lembrada dos piauienses. Então, dependendo até do segmento, existe um grau de dificuldade de conseguir esse prêmio muito maior e o teu segmento é um desses. E eu queria saber de você, o que representa esse reconhecimento do seu salão mais lembrado de Teresina? Representa um grande orgulho, representa satisfação, representa assim uma preocupação até de trabalhar cada vez mais, mas suprir toda essa expectativa e suprir todo esse carinho que as pessoas têm hoje pela minha marca. Eu só tenho a agradecer a Deus, a vocês, de vocês terem feito essa pesquisa e descobrir que o Silvia's Hair está sendo lembrado por todos. É importante demais. A gente precisa só continuar nesse caminho e não esquecer dos nossos valores, dos nossos conceitos e a gente continuar trabalhando a marca, fazendo com que as pessoas entendam o nosso conceito de qualidade, nosso conceito de inovação, nosso conceito de praticidade, que uma das coisas que eu levo muito em conta desse crescimento é as nossas localizações. Sim. Por quê? Quando você fala, hoje em dia, o boom do momento, de 2015 para cá, é o crescimento de lojas em shoppings. Né? Então, muitas lojas caíram, muitas lojas cresceram, mas sem esquecer que hoje o que cresceu mais foi o que está em shopping. Sim. Então, Marcas Inesquecíveis é um divisor de águas na minha empresa. Com certeza, porque está me dando um boom na minha cabeça aqui para saber, pensando assim, o que é que eu tenho que fazer a mais, o que é que eu tenho que melhorar mais para suprir essa confiança que as pessoas estão depositando na minha empresa. Muito legal. E sobe muita régua, né, Silvia? Sim. Quando você recebe um material como a pesquisa nos entrega, dizendo em todas as regiões da cidade, em todos os bairros, quem é mais lembrado e você está ali sendo contemplado, realmente eu imagino que para você e para todas as marcas muda muito o cenário. Você deixou de ser um salão, você virou uma marca muito forte. E aí precisa realmente pensar e consolidar isso aí na tua estratégia de marketing. Você tem, como você falou dos endereços, você tem estruturas, equipamentos de salão de beleza impecáveis nos 2 principais shoppings da cidade. E isso também faz parte da tua estratégia, né? Com certeza. E eu queria até contar uma historinha que quando eu era
Adolescente, ainda morava no Maranhão. Como aquela brincadeira do não sei o que, Barbacena, que ele diz no interior de Barbacena. Aí, eu morava no Maranhão e sempre que eu tinha minha horta. Todo dia eu estava lá, tardezinha, fazendo, plantando, organizando, regando. E caía as estrelas. Aí tem aquela brincadeira que as pessoas fazem um pedido antes que a estrela termine de cair. Isso. E o meu pedido era o seguinte, que eu não queria ser só mais uma na multidão. Deus me honrou. Tem me honrado. Eu era adolescentezinha, acho que 13, 14, 15, não sei, mas era por aí. Aí eu pedia isso, que eu não queria ser só mais uma na multidão, porque assim, vem de dentro essa vontade de crescer, de se destacar, de fazer algo novo. Sempre fui atrás de tentar criar técnicas novas, de participar de concursos, de viajar e buscar novidade, de ter um salão com serviço que se destacasse na cidade, que na época que comecei com noivas, tinham pouquíssimos salões que trabalhavam com esse segmento, com esse nicho. Sim. E aí, quando eu entrei, me destaquei muito, graças a Deus, foi bom, porque amo também pentear. Se perguntar para mim, Silvia, o que é que você mais gosta? É a tua especialidade, Silvia? Penteado. Então, eu gosto muito de penteado e faço qualquer um que a pessoa chegar, só me mostra uma foto, eu já faço, já crio, então já analiso, vejo se o que ela está pedindo está correto, aí entra o visagismo, né? Se faz sentido para a festa, para o momento e tal. E é isso, aí eu fazia esse pedido e graças a Deus hoje com marcas inesquecíveis, com esses salões, com essas localizações, mostra que Deus me honrou. Você conseguiu, hein, moça? Graças a Deus. E assim, num segmento muito difícil, né? Num segmento que tem muitos desafios. Se a gente pudesse aqui, para esses empreendedores, empresários que estão começando, que estão no meio do caminho, que trabalham com o teu segmento, se você fosse pontuar, Renata, os meus maiores desafios nesse tempo todo que eu trabalho com esse segmento, o que você acha que a gente poderia tocar? Se parar para analisar o início, o que eu enfrentei no início? Preconceito. Preconceito. Porque na época, isso há 30 anos atrás, quem ia trabalhar de salão de beleza é quem não tinha outra alternativa. Ou então, a pessoa já tinha uma profissão, não tinha dado certo naquela e ia tentar, que foi a época do PDV. Aí esse PDV, que era pedido de demissão voluntária, fez com que muita gente ficasse assim, o que eu vou fazer da vida? Acho que vou montar salão, acho que vou montar pizzaria, acho que vou montar isso. Aí foi um boom nessa época, tinha 50 salões só naquela avenida do Dirceu. E o meu salão que eu montei, não demorou nada, uma outra pessoa montou do lado. Depois outro mais pra frente, então estava desse jeito. Então, naquela época, teve esse boom de nascimento de novas empresas da área, mas quando eu comecei com 17 anos... com 19, que eu montei meu salão, existia um preconceito grande, principalmente assim, porque a pessoa dizia, não, Silvia, você vai estudar, vai ser médica, vai ser advogada, vai ser não sei o que, você quer ser cabeleireira? Entendeu? Tinha essa pergunta. Mas eu tinha um senhorzinho que ele foi um grande incentivador na minha vida, que é um dos, né? Que ele dizia, quando eu saía de casa para ir para o curso do Senac, saía toda de branco. Aí ele dizia assim, lá vai a doutora da beleza, vá minha filha, vá. Aquilo ali me enchia o coração de esperança, de pensar assim, que realmente eu ia ser aquilo que ele estava falando. Porque, Renata, tem muitas pessoas que se você falar 9 coisas positivas para ela vai sempre renegar as positivas, sempre renegar. Uma pessoa fala uma negativa, ela aceita a negativa, não é? Então tem isso. Eu sou muito alta astral, autoestima, sempre acredito que a gente pode ser cada dia melhor. No dia que eu não estou bem, eu tomo um calmantezinho, eu oro, peço para Deus me iluminar, me guiar e vou seguindo sempre com esse ânimo, porque uma palavra negativa eu prefiro não escutar, mas se escutar eu deleto. Tiro da minha vida, porque você tem que ver as coisas de forma positiva. A vida é difícil para todo mundo.
E eu vejo muito isso. Então, esse senhorzinho falava isso, que eu ia ser a doutora da beleza, pois eu não me aquietei enquanto eu não me formei na área de saúde. E se tornou, e deu tudo certo, tá né? dando, graças a a Deus. Hoje estou aí com muito orgulho, adentrando com força total na parte de harmonização facial, corporal. E vai dar tudo certo, porque espaço bonito, bem organizado, arquitetado, estruturado, já está pronto. A formação já está perfeita, toda nos conformes, todos os registros, tudo bonitinho, como uma E é o figurino. que tem de novo no mercado, né, Silvia? Você está sempre inovando, sempre trazendo novidade para o seu salão. Agora, na pandemia, Renata, teve um crescimento assim exponencial na área de estética. Então, muita gente aprendeu que estética é necessário, aprendeu que você precisa realmente se cuidar e não ficar dando valor a tudo menos a você. Sim, né? Houve essa mudança de comportamento das pessoas, Sim, né? Foi. De se autovalorizar mais. Você vê aí pelas corridas e pelas atividades físicas, tá todo mundo Hoje aderindo. todo mundo está adotando coisas que lhe façam feliz. Isso. O autocuidado, a saúde e tudo mais, né? É bem, importante. né? Então isso é realmente de 6 anos para cá, exatamente o momento da beleza, da área de estética. E você, eu imagino, Silvia, que você deve ter uma sensação de satisfação incrível, porque você mexe com autoestima, né? Não é um produto, não vai adquirir, ela não vai ali comprar só um shampoo. Exato. Né? Ela vai sair dali mais bonita, com a autoestima lá em cima, muitas vezes não tem condições de estar sempre fazendo, então aquilo que você entrega ali mexe muito com a personalidade, com a pessoa que está ali recebendo aquele cuidado, né? Exato. Eu gosto muito de levar as coisas muito pelo lado humano também, Renata. Eu não sou daquelas de, porque é moda, eu vou vender a qualquer custo aquele serviço, porque aquilo é que é moda. Eu sei que é moda, é legal, é bonito, mas como é a sua vida? Você, como é teu dia a dia? O que você precisa? Vai te dar praticidade? Você precisa de algo só bonito ou prático também? Você precisa de um cabelo que te dê uma manutenção mais difícil? E aí a gente precisa analisar o dia a dia da pessoa, a personalidade e tudo para a gente entregar um trabalho personalizado, coerente com a situação dela. Então, eu vejo muito por esse ângulo que a nossa cliente precisa de um serviço bom, mas que um serviço que seja coerente, como você falou, para o dia a dia dela. Eu quero te pedir agora que você passe aqui aquela mensagem, aquele recado, para quem está começando ou não, que passou e que escutou aqui todos os seus conselhos, mas que você queira dizer especificamente para quem vai trabalhar no mercado de beleza, o que você pode deixar aqui como incentivo, como você acabou de dizer, uma mensagem bonita, otimista e que faça essas pessoas que estão ali do outro lado assistindo a gente, daqui a pouco tá mais forte, com vontade de abrir o seu negócio. De uma coisa é certa, o conselho principal que eu dou para as pessoas que querem começar a empreender, ou na minha área ou não, é que a pessoa realmente se prepare, estude, procure verificar como é que está o mercado, como é que está o momento, como é que se você gosta do que você está se propondo, se você realmente está preparada. Porque isso, o mercado vai fazer com que você ou se prepare ou você saia daquele momento. Porque se você quiser adquirir o sucesso, quiser realmente crescer no que você está pensando em fazer, você tem que estar preparado para todos os obstáculos, que são muitos. Então, o conselho é esse: estude, se prepare, se capacite, veja como está o mercado e boa sorte. Uma coisa importante que você falou em relação ao mercado foi algo sempre que chamou a atenção na tua história, Silvia, que você sempre fez, foi muito alinhada e muito ligada nas relações das mídias. Sim. Né? Sua mídia, o recado que você quer, você sempre aliou o seu público
porque você quer vender, porque você quer mostrar o seu posicionamento em relação ao que você é especialista. Então, sempre, eu não me recordo, momento algum, período nenhum que você não esteja no ar. Ou na rádio, ou na televisão, ou no outdoor, você está sempre colocando a mídia como a tua estratégia também de ter público no salão, né? Verdade, eu tenho assim essa consciência e eu entendo o poder que tem a mídia para as empresas. Então eu aconselho todo mundo tirar um pouquinho do que tem ali sobrando para investimento e colocar em mídia, porque vale muito a pena. Eu acho assim que muita coisa eu posso estudar, eu posso tentar mostrar o meu trabalho para as minhas clientes e trabalhar o boca a boca, mas a mídia foi digamos 50% do Sylvia's Hair, porque a gente precisa dizer para o mundo o que você está fazendo. Isso, né? E é através da mídia que a gente faz isso. Então, estar aqui realmente é uma honra, conversando com você, falando para vocês da minha história, contando um pouquinho dos meus pensamentos, dos meus cuidados, meus medos, para que você entenda que a gente precisa realmente se ajudar uns aos outros. A mídia ajuda muito, então isso, as marcas inesquecíveis, eu acho que foi muito graças à mídia que eu faço. Trabalho muito Instagram, trabalho muito TV, trabalho rádio, então faço bastante coisa exatamente porque eu acredito no poder da mídia. E você conseguiu. Eu quero muito te agradecer, Sylvia, pela tua visita, pelo nosso bate-papo. Foi muito enriquecedor para quem está assistindo, para quem é empreendedor, para quem gosta do segmento de beleza. E eu te desejo que você receba muitas estatuetas iguais a essa daqui nos próximos anos. Obrigada, querida. Eu que agradeço, foi um grande prazer, uma grande satisfação e eu espero ter contribuído um pouquinho com essa história. Obrigada.